Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à próxima série que eu vou fazer nesse canal. Ela vai se chamar Construindo uma aplicação Full Stack com Next. Vocês pediram muito esse conteúdo, de eu trazer alguma forma aqui mais prática de programação que eu pudesse mostrar para vocês relacionada ao Next, e agora eu tive uma excelente oportunidade para conseguir gravar esse tutorial para vocês, que é a seguinte: eu tenho que fazer um site para uma disciplina na faculdade, uma disciplina de projetos. E aí, devido a toda essa minha experiência com React e recentemente com Next, eu optei por usar ele para fazer esse meu site. Aí eu pensei, bom, eu acho que essa seria uma excelente oportunidade para eu poder mostrar para vocês como que eu programo todo um site usando o Next. E essa não é uma aplicação qualquer, isso daqui não é só um front-end, isso daqui é uma aplicação completa, uma aplicação full stack com front-end e back-end que eu tenho que construir, e eu vou usar o Next para fazer isso tudo. Então, por isso que o nome da série é Construindo uma aplicação full stack. Caso você não entenda muito bem como que eu consigo usar um framework de front-end para construir um negócio full stack, eu vou deixar aqui em algum canto na tela um vídeo de primeiras impressões que eu fiz do Next, e no final desse vídeo eu explico como funciona a parte de API Routes dele, de como a gente consegue criar um back-end, beleza? Então dá uma olhada lá se você tiver em dúvida. Então beleza, esse vídeo ele vai ser um pouco mais simples e eu não vou programar muito nele, porque eu vou explicar que tecnologias eu vou usar, por que que eu vou usar essas tecnologias que eu estou falando para vocês, e a gente vai montar um templatezinho básico para a gente começar a programar nos próximos episódios, beleza? Então, em primeiro lugar, eu vou usar o Next como meu framework, e eu vou usar somente ele, eu não vou usar nada de back-end. E você deve estar pensando, pô, Daniel, por que não o React? E assim como eu disse também no meu vídeo lá de Next, a princípio eu não vou mais usar o React. Você fala, meu Deus, Daniel, mas você manja de React, você gosta tanto dele, você vai parar de usar? Quando eu puder escolher uma tecnologia de front-end, eu não vou escolher mais React. E por quê? Porque o React ele faz somente uma arquitetura de front-end, que é o Client-Side Rendering, ou seja, renderização no lado do cliente. Enquanto que o Next não, ele tem uma abordagem híbrida. Aqui na própria documentação do Next, aqui na aba de Learn, eles explicam que o Next deixa você escolher que tipo de pré-renderização você pode usar em cada página. Então você pode escolher o Static Generation ou o Server-Side Rendering. E claro que eu também posso simplesmente dar um fetch no meu direto do front-end e renderizar do lado do cliente. Então o React faz um tipo de front-end e o Next faz 3. Então, não faz mais sentido, na minha cabeça pelo menos, eu usar o React para essas coisas. E está surgindo um ecossistema muito legal em volta do Next, com bibliotecas que estão facilitando muito a minha vida em vários sentidos. Então, por exemplo, eu tenho essa daqui, a Next Auth, que eu consigo fazer a parte de autenticação do Next. Ela já está feita para mim. E tem toda a parte de autenticação social, com Google, Facebook, até Apple tem. Um negócio prontinho para mim. Mas não existe isso para React. Até porque não tem como eu fazer um back-end com React. E com o Next tem como. Se eu criar uma pasta chamada API dentro da pasta de Pages dele do Next, ele automaticamente vai transformar isso daqui em uma função serverless na hora que eu for hospedar na Vercel. E isso me leva ao segundo ponto, a segunda tecnologia que eu escolhi. No caso, a hospedagem. A hospedagem que eu escolhi foi bem fácil de escolher, na verdade, foi da própria Vercel. Porque, como diz aqui no próprio site deles, é Deploy Next on the platform it was made for. Ou seja, faça o deploy do Next para a plataforma no qual ela foi construída. E por que a Vercel é tão boa para hospedar um site com Next? Porque tem uma série de coisas que o Next faz de otimização que a Vercel integra com essas otimizações e faz isso automaticamente para você. Então, por exemplo, todas as páginas que a Vercel detectar que no seu projeto Next são estáticas, ela vai pegar essas páginas, vai colocar na CDN dela e vai espalhar pelo mundo, aí, pelos servidores, pela CDN que ela tem, para servir isso da forma mais performática possível. E tudo que envolver renderização do lado do servidor ou uma rota de API que você criou, isso vai virar uma função serverless. Cada rota, cada página renderizada no servidor vira uma função serverless. E eu não preciso fazer nada
para isso funcionar? Eu venho aqui, coloco um import project, importo a partir do GitHub e acabou. Ele faz isso tudo para mim. Eu não preciso criar nenhum Lambda Functions, nenhum Google Cloud Functions. Não, eu não preciso fazer nada. Eu clico aqui e ele faz tudo isso que eu acabei de falar de forma automática. Isso assim, gente, não... A concorrência fica até difícil para esse serviço da Vercel, porque a Vercel criou o Next, então faz sentido a hospedagem dele ser 10 vezes melhor. Você pode hospedar no Netlify também, mas aí toda essa parte de hospedagem serverless você teria que configurar na mão, ia dar um trabalho. Aqui é 2 cliques, importar, pegar do GitHub e acabou, ele faz isso automaticamente para você. Ah, e uma outra parte que eu sempre esqueço de mencionar, mas ela é muito importante na hora de você escolher a hospedagem, é isso aqui, ó. Aqui na Vercel, se você setar um projeto pessoal, aqui no caso eu estou no plano chamado Hobby, olha só que maravilha aqui. Personal accounts will remain free forever. Então é de graça. Eu vou hospedar aqui no meu plano pessoal esse projetinho da minha faculdade. Vai ser de graça para sempre. Assim, não que eu fosse colocar esse projeto em produção e tal, mas assim... Se você tiver algum side project, algum projeto pessoal e você quer hospedar ele em algum lugar, eu recomendo fortemente que você use o Next por causa daquelas vantagens que eu te falei em cima do React e que você hospede na Vercel. Porque se você for o único desenvolvedor desse seu projeto, ó, free forever. Então, não tem como competir com isso, né? Fica até difícil. Mas chega dessa parte de front-end, de JavaScript, agora a gente vai falar da parte de front-end relacionada ao CSS. E, gente, se tem uma biblioteca que eu tô com vontade de testar faz muito tempo, ela se chama Tailwind CSS. E aí, novamente, por que diabos eu escolhi ela? Em todos os meus outros projetos, o CSS que eu programei foi com uma biblioteca chamada Styled Components. E o Styled Components, ele é uma biblioteca de CSS in JS, em que eu consigo transformar um bloco de código CSS em um componente que eu posso ir lá e usar no meu React. E tipo assim, eu gosto do Styled Components, eu acho que ele é uma biblioteca muito boa, ele deixa o código mais legível, o código mais... Ele segue essas novas tendências de transformar tudo em JavaScript, sabe? Mas aí eu parei para pensar, pô, se tem uma coisa que eu amo em um framework, é a quantidade de... é o quão produtivo eu consigo ser nesse framework. Então, eu escolhi usar o Next ao invés do React porque eu sou 10 vezes mais produtivo nele. Eu faço tudo nele. Eu não preciso de back-end separado. Eu não preciso de um framework separado para renderização do servidor. Não, eu faço tudo com ele. Eu fico 10 vezes mais produtivo. Mas eu percebi que eu não estava sendo mais produtivo usando o Styled Components. O meu código ficava mais bonito, eu seguia boas práticas, mas... é isso, eu não via nenhuma outra vantagem de eu usar o Styled Components, além dessas que eu acabei de falar. E o Tailwind é uma biblioteca de CSS que segue esse princípio aqui do Utility First. Então você consegue rapidamente criar designs customizados. Então isso daqui não é uma biblioteca de UI, ele não vai te dar os componentes prontos, que nem o Styled Components. Eu também não tenho um componente pronto de botão, um componente pronto de navbar. Ele simplesmente me ajuda a escrever CSS. Então, por exemplo, olha só. É só você olhar esse exemplo aqui do lado direito. Ele é bem parecido com o Bootstrap, se você já tiver uma experiência com ele, em que você coloca class e você digita aqui o seu CSS. Então, pronto, ó, nesse quesito eu já ganho muita produtividade, porque eu não preciso ficar trocando de arquivo, não preciso ficar importando. Não. O JavaScript e o CSS ficam no mesmo arquivo. E a gente faz o CSS aqui dentro de um class name, no caso do React. E olha só como é mais simples você fazer isso aqui. Quero fazer um flexbox. Você coloca aqui MD, que é o tamanho da tela, 2 pontos flex. E pronto, acabou. Se eu fosse fazer isso no Styled Components, nossa, aí eu teria que criar um componente, provavelmente um flexbox container. Aí eu iria dentro dele colocar display, flex... e etc. Depois eu ia lá no meu componente do React, ia importar esse Flexbox Container, e aí eu ia colocar ele em volta dos meus componentes. Não. Aqui com Tailwind, não. Eu taco uma div aqui em volta e falo mdflex. Acabou. Sem importar arquivo, algumas letras que eu tenho que digitar aqui para isso funcionar, e acabou. Nossa, gente,
Eu acho que a única desvantagem do Tailwind CSS é que você vai ter classes enormes, né? Então, à medida que você for querendo fazer um CSS cada vez mais complexo, suas classes vão ficar enormes, mas assim, eu sou a favor de produtividade, tá? Eu prefiro ser mais produtivo do que ter um negócio bonito. Então, assim, se eu não seguir boas práticas, o meu código ficar um pouquinho mais feio, mas a minha produtividade aumentar muito, eu prefiro isso, tá? Mas assim, isso é uma preferência pessoal. Eu entendo que tem desenvolvedores que não gostam disso e não usam o Tailwind. Mas enfim, essa é a escolha que eu tive para CSS e tem muita gente usando essa biblioteca, então eu queria testar. Já falei que eu vou hospedar na Vercel e eu já comentei de uma outra biblioteca que vai facilitar muito minha vida, que é o NextAuth. Então ele já faz tudo isso aqui para mim. Se liga nessa documentação, muito boa. E claro, tem tema claro e escuro, porque, né, tá na moda. Olha só um código de exemplo que tem aqui. Você cria esse arquivo aqui, 3 pontinhos, NextAuth, dentro da pasta API e auth. Você coloca qual é o provider que você quer usar, escolhe o banco de dados, o URL desse banco de dados, e depois você tem uma hook no seu React, ou no caso no Next, para saber se o usuário está logado ou não. E claro, para todas as páginas terem acesso a esse session, para saber se o usuário está logado ou não, a gente cria um provider aqui. Quase que um provider do React Context, sabe? E na hora de fazer o deploy, eu tenho que colocar essa variável de ambiente aqui na Vercel, chamado nextauth_url. Muito código, né? Cara, e assim, autenticação é um negócio que toda aplicação tem. E até hoje ainda era um saco de fazer. Era um saco. É um negócio que consome tempo, é extremamente manual e você tem que programar muito para essa porcaria funcionar. Quando eu descobri essa biblioteca, eu falei, uau! Meu Deus, isso já faz isso para mim e já está integrado aqui com a hospedagem da Vercel e com o Next. Então, perfeito, não preciso de mais nada. Enfim, agora falando um pouco mais da parte de back-end, eu já sei que eu consigo receber uma requisição HTTP, manipular ela através dos API routes. Mas beleza, assim que eu recebo a requisição, eu provavelmente tenho que fazer uma query em um banco de dados, né? Para depois retornar um resultado para o cliente. É isso, um back-end é basicamente isso, né? Recebo uma requisição, faço umas validações e faço uma query no banco de dados, certo? E o banco de dados que eu escolhi, como vocês podem ver, foi o MongoDB. Você fala, ué, Daniel, como assim o MongoDB? E por que o MongoDB? Bom, primeiramente deixa eu explicar que tipo de aplicação eu vou construir para esse meu projeto. É um serviço de agendamento de aula particular. Então, no meu banco de dados, eu provavelmente, usando uma abordagem mais relacional, ou seja, mais SQL, eu teria uma tabela de alunos, uma tabela de professor, uma tabela de agendamento, e aí eu teria, nessa tabela de agendamento, eu teria uma chave estrangeira apontando para o professor, uma chave estrangeira apontando para o aluno, e beleza, meu banco de dados ficaria organizado assim, né? E você deve estar pensando, pô, mas o negócio, você acabou de descrever que tem uma série de relacionamentos e um serviço de agendamento é um negócio que, assim, tradicionalmente falando, se encaixaria muito bem no SQL, certo? Então, Daniel, por que diabos você está usando um NoSQL? Bom, o primeiro motivo é porque eu quero testar, né? Isso daqui é um projetinho de faculdade, eu não vou ter outra oportunidade nem tão cedo de construir uma aplicação e eu quero testar outras coisas. Todo mundo diz que o NoSQL é muito mais performático do que o SQL e que o Mongo é o futuro. Então, tá bom, vamos testar, né? Então, o MongoDB, antes de eu falar do MongoDB Atlas, que eu estou usando, que é um serviço de banco de dados hospedado na nuvem, eu vou falar brevemente de como eu modelei esse banco de dados. Então, é aquilo que eu falei, pensando bem superficialmente, se eu falasse de SQL, você teria inventado essas tabelas aí de aluno, de professor, de agendamento, certo? E aí, quando você usa um banco NoSQL, você tem alguns desafios na hora de você projetar o seu esquema. Tecnicamente falando, se você puder colocar todas as informações em um só documento, ao invés de várias tabelas e relacionar elas, porque o foco do NoSQL não é ter relacionamento, sempre que possível você coloca todas as informações em um documento só. Então, tecnicamente, eu fiz aqui somente uma coleção no meu banco de dados, que seria a de usuários. E aqui eu coloquei separado professor e aluno, mas na verdade eles estão no mesmo documento, que é o documento de users, ou na mesma coleção, perdão, na coleção de users.
Aqui eu vou ter um ID, nome, e-mail, telefone. Eu vou ter algumas informações de que cursos essa pessoa dá, quais são as horas que ela tem disponíveis, qual é o local que ela tem disponível. E aqui nessa parte de appointment seria quais são as aulas que ela tem agendada com algum professor, ou se ele for um professor, que aula ela tem agendada com algum aluno. E aí, claro, né, eu tenho o nome do professor, o nome do aluno, o ID do professor, para caso lá na minha aplicação o usuário clicar ali naquele agendamento, ele ir para o perfil do professor, sabe? E aí com o ID do professor eu consigo buscar no Mongo. E eu também coloquei aqui um sistema de reviews para o aluno fazer um review do professor assim que a aula acabar. Então, novamente com o nome do estudante que fez o review, o ID dele, o review, qual que é a nota de 0 a 10, qual a matéria que ele fez com esse professor, qual foi a data e qual foi o local. Então, eu coloquei aqui que pode ser uma reunião remota, então você pode colocar o link dessa reunião, se for tipo no Discord, no Skype da vida, ou você pode colocar um local físico, aí não vai ter um link, né? Você pode colocar, por exemplo, a cafeteria da Faculdade de Tecnologia da UNB. Aí você coloca aqui em location. E aí, se eu tenho somente uma coleção, que é o de usuários, como é que fica essa parte de agendamento? Seria o ideal não seria ideal eu ter duas coleções, uma de agendamento e uma de usuários não, para a gente referenciar o agendamento? Então, eu não sou nenhum expert em modelar banco de dados. Essa daqui foi a solução que eu encontrei e eu vou explicar melhor daqui a pouquinho. Mas se você tiver uma ideia melhor ainda, por favor, sinta-se à vontade para chegar aqui nos comentários e me mandar uma solução melhor, tá bom? Isso aqui, no quesito banco de dados, eu ainda tenho bastante a aprender. Então, eu coloquei uma informação duplicada aqui de appointment ou de aula agendada. Assim que a gente agendar uma aula, eu coloco tanto no documento do aluno, tanto quanto no documento do professor, um novo appointment aqui nessa array, entendeu? Que vai ser um objeto. E eu preferi colocar tudo isso, fazer essa informação duplicada aqui, porque aí se eu tivesse duas tabelas, toda vez, ou duas tabelas não, duas coleções, toda vez que eu fosse entrar no perfil, toda vez que o usuário entrasse no perfil dele, eu precisaria fazer duas queries. Uma query para as informações pessoais dele e outra query para pegar quais agendamentos essa pessoa tem. E eu não quero isso. Então, se eu tivesse duas coleções, eu teria que fazer duas queries várias vezes e eu não acho isso muito legal. Quanto menos queries você puder fazer no banco de dados, melhor, né? Então, eu coloquei tudo aqui em um documento só, porque aí quando eu clicar, por exemplo, no meu perfil, eu faço uma query só. E eu pego todas as informações, tudo, tá tudo aqui. E aí quando eu quiser ver o perfil de um professor, quantas queries eu preciso fazer? Só uma, porque no perfil dele também tem as informações do agendamento. Então, dessa forma, toda vez que eu quiser buscar uma nova informação, eu faço somente uma query, ao invés de fazer duas. E aí, se isso daqui fosse um SQL tradicional, eu provavelmente teria que fazer uma query aqui para o usuário e dar duas joins, tipo uma join para pegar a informação do professor a partir do ID, depois outra join para pegar o nome dele, enfim. Eu acho que essa forma que eu coloquei aqui tem esse problema da informação duplicada, porém, na hora de fazer as queries, eu acho que isso vai compensar, porque eu vou diminuir muito o número de queries. E segunda informação aqui do Mongo que eu tenho para dizer é que eu vou usar o MongoDB Atlas. Você falou, ué, Daniel, então você vai usar um serviço de banco de dados hospedado na nuvem? Sim. E por quê? E novamente eu recomendo que você assista aquele vídeo de primeiras impressões do Next.js, porque nele eu explico quais as limitações que o API Routes aqui do Next tem. Assim como eu falei, cada rota de API vira uma função serverless, certo? Cada uma vira uma função separada. Você tem meio que uma estrutura aí de microserviços já para você automaticamente. E como está tudo separado e o serverless é um negócio ultra dinâmico, você está trocando de servidor o tempo inteiro esses processos de Node, você não pode ter localmente o seu banco de dados com o seu back-end. Então, se eu estivesse fazendo uma aplicação tradicional e eu quisesse hospedar no AWS, por exemplo, eu chegaria no AWS, iria dar um SSH no servidor, iria colocar o meu back-end lá, depois eu iniciaria um container de Mongo para eles rodarem no mesmo lugar.
para ter no mesmo lugar o meu back-end e o meu banco de dados, porque aí a query é até mais rápida, certo? Mas aí como o meu back-end usando o Next e hospedando na Vercel é todo fragmentado e serverless, não tem como eu ter no mesmo lugar o banco de dados e o back-end, entendeu? Então eu preciso que o back-end esteja desacoplado do banco de dados, beleza? E aí a forma mais fácil da gente resolver isso é usando um serviço de banco de dados na nuvem. E aqui eu vou usar o MongoDB Atlas. E o negócio é tão fácil e simples de usar que eu acho que na hora de eu programar não vou nem baixar um container de Mongo, não. Eu vou usar aqui dois Mongos na nuvem, um de teste e um para produção. Beleza? Fora que eles têm também esse serviço aqui do MongoDB Compass, que é muito bom e dá para eu ver aqui em tempo real, tem algumas métricas de performance e tal. É assim, é um serviço fantástico. Esses bancos SQL têm muito a aprender ainda com essa parte de hospedagem na nuvem. Se eu quisesse... um outro motivo de eu querer testar o Mongo nessa minha aplicação é que é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se eu quisesse usar um SQL, putz, eu teria que pesquisar algum banco de dados na nuvem e eu não achei nenhuma opção muito boa de banco SQL. Aí eu teria que usar algum ORM para eu me conectar com esse banco. Eu provavelmente usaria o Prisma. Enfim, muito mais difícil usar um SQL. Então, por isso, o NoSQL. E aqui eu vou comentar brevemente de um outro framework que eu tenho muita vontade de testar, que é o Blitz. Lembra que eu falei que assim, o Next ele é um framework de front-end, porém você consegue fazer tudo com a Payroute, certo? Então, mas eu tenho que fazer muita configuração na mão para eu fazer o Next funcionar como um negócio full stack. Eu tive que caçar aqui um serviço de autenticação, eu tive que procurar algum serviço de banco de dados na nuvem, eu tenho que me virar para conectar esse meu API Routes com a nuvem. É um negócio meio complicado. E aí eu estou esperando muito que esse Blitz.js saia, pelo menos esse ano ainda, versão 1, não sei. Que o que ele tenta fazer é isso. É fazer um wrapper em volta do Next.js, onde eles transformam o Next em uma aplicação full stack de verdade. Então o que eles fazem é toda essa parte de autenticação, de conexão com o banco de dados. Então o que eles até falam, Full Stack React Framework. Então, tudo isso que eu estou tendo que fazer na mão, de hospedagem, autenticação, banco de dados, conexão, o Blitz já faria para mim. Eu só não uso ele agora no meu projeto porque ele ainda não está muito bom assim para... Ele ainda não lançou, né? Ele está em alpha, se você for ver aqui a documentação. Então, acho que eu vou esperar ele amadurecer um pouquinho antes de eu começar a usar, beleza? Mas, enfim, vamos parar com esse bate-papo aqui e vamos começar a sujar as mãos com o código. Então eu vou aqui no meu GitHub começar a criar um novo repositório. E agora eu vou procurar aqui no site do Next se ele já tem algum template pronto do Next com o Tailwind. Ok, então aparentemente é só dar um yarn create ou um npx aqui no terminal. Vamos lá? Deu um erro aqui. Deixa eu ver se com sudo eu resolvo. Ok, aparentemente terminou, então vamos aqui abrir esse projeto no VS Code. Eu chamei ele de Online Classroom. Ok, vamos ver os arquivos que ele gerou pra gente. No package.json, realmente ele tem só o Next, React e React DOM como dependências principais. E como dependência de desenvolvimento está aqui o Tailwind e o Post CSS. E pelo que eu entendi na documentação do Tailwind, esse Post CSS aqui, ou esse Tailwind config, serve para dar um purge em todas as classes que você não está usando e o negócio ficar mais leve depois. Bom, de styles tem aqui esse index.css.
De pages, o que nós temos aqui? Nós temos underline app, porque eu acho que ele vai ter que colocar aqui algum provider do Tailwind. E ele coloca esse index.css, que é isso aqui, então tá certo. Ok, e aparentemente a gente tem só essa página aqui de index.js. Então vamos rodar isso aqui para ver se está funcionando. E vem aqui no terminal. Putz, aparentemente eu coloquei aqui que o usuário e o grupo dono dessa minha pasta é o root, mas eu não quero isso não. Putz, isso aqui é um problema de Linux. Espera aí, deixa eu corrigir isso rapidão. Nossa, eu tava tentando trocar aqui o usuário e o grupo dono, mas eu tava esquecendo do sudo. Aí eu, caramba, putz, eu sabia esse comando, por que o negócio não tá funcionando? Mas é porque o negócio, o dono era o sudo, era o root, e eu não tava, não tinha colocado sudo antes. Loucura, né? Então vamos dar aqui um yarn dev pra gente iniciar o servidor. Tá, no localhost porta 3000, ele deve surgir com esse ponto .next aqui. Vamos abrir isso no browser. Ok, aparentemente deu certo aqui. Next.js mais Tailwind CSS. Beleza, o negócio está funcionando. Vou só fazer um teste aqui, porque ver se o Tailwind ele está funcionando também. Então, ao invés de 20, vou colocar 60. Vamos salvar. Aqui no console a gente vê que ele já, o fast refresh dele já faz ele compilar de novo. Ok, aparentemente funcionou. Vamos voltar. Salvar. Certo. E agora um outro negócio que eu queria fazer era usar o TypeScript. Eu gosto muito de TypeScript e esse projeto não tem. E assim como tem na documentação, ele fala o seguinte, para você vir aqui na raiz do projeto, você criar um arquivo chamado tsconfig.json, eu acho. Eu só checar. Na verdade, eu vou abrir meu projeto aqui do meu site para eu copiar algumas coisas de lá, porque eu odeio começar esses projetos novos sem template, então eu vou abrir o meu site aqui também. Ok, é o tsconfig.json mesmo, então vou vir aqui no meu outro projeto, colocar new file tsconfig.json e aí ele pede para a gente vir aqui no terminal de novo, colocar yarn dev e aí ele vai detectar que tem um tsconfig aqui e ele vai pedir para eu instalar algumas coisas, que é exatamente isso aqui, TypeScript, Types React, Type Node, vamos copiar. Vamos colar aqui no meu terminal. Ok. Aparentemente deu tudo certo. Agora, a próxima vez que eu chamar o yarn dev, ele vai popular para mim esse tsconfig.json. Aham, maravilha. Ele até fala aqui, ó, a gente detectou o TypeScript no seu projeto e a gente está criando aí esse arquivo para você. Então, ele já preencheu isso aqui. Show. Pô, beleza, mas agora as minhas paradas aqui estão em JS e eu quero convertê-las para TSX, então vamos fazer isso agora. Vamos vir aqui no index e a gente vai só dar um rename nele. Ao invés de JS, ele vai acabar com TSX. E agora dentro desse arquivo a gente tem que fazer algumas alterações, né? Ah, mentira, ele não aparece nada aqui para corrigir, porque eu ainda não tenho o slint nem o prettier aqui instalado, então ele não me dá nenhum warning. Mas eu vou transformar aqui tudo em TSX e depois a gente corrige isso, tá? Vamos dar um rename aqui no app, ele vai virar também TSX, a gente vem aqui em components, o nav ele também vai virar TSX, ok? Isso aqui ia dar muita meleca, mas a gente vai instalar aqui o slint e o prettier pra gente. Isso eu vou copiar do meu projeto anterior, eu odeio fazer essas coisas na mão, muito chato mesmo. Então vamos abrir ele, eu tenho aqui, eu já vou copiar essas coisas. Eu vou copiar aqui o eslint rc.js, copiar ele, copiar o prettier. Tem alguma coisa faltando aqui? Deixa eu ver. O babel rc, acho que eu vou copiar sim, deixa eu ver. Ah não, esse babel na verdade é uma configuração que eu usei do styled components e eu não preciso disso. Então vou precisar acho que só do slint rc do prettier. Que mais? É isso, né? Vamos copiar, colar no meu outro projeto, paste. Ok, mas é claro que eles não vão funcionar se eu não tiver com eles instalados aqui, então eu vou copiar meu package.json. Deixa eu ver o que eu tenho de dependências aqui. Eu preciso de tudo isso aqui no dev dependencies. Eu vou copiar tudo
E qualquer coisa eu deleto que tem de duplicado. Vamos aqui no package.json. Ok, vamos dar uma vírgula aqui, pular 2 linhas. Vou colar minhas coisas novas. Olha, já detectou aqui que eu tenho algumas coisas duplicadas. Então, eu não preciso desse types node, nem react. Nem do TypeScript, que ele já tem. Eu não preciso disso do styled components, então vou deletar. Também não preciso disso aqui do styled components. Vou tirar essa vírgula daqui. Ok, vou salvar. E agora a gente vem aqui na nossa pasta e a gente vai simplesmente digitar yarn para ele instalar todas as dependências. E aí a gente vê se ele consegue detectar aí os erros. Enquanto isso, me falaram que tinha um plugin muito bom para a gente instalar, ou uma extensão na verdade, do Tailwind. Então eu vou instalar lá agora. Tailwind CSS IntelliSense. Então eu vou instalar aqui. Aparentemente ele já instalou. Então vamos voltar para cá. Pô, Daniel, como é que eu sei se o SLint está funcionando? Bom, é bem simples. É só a gente vir aqui em qualquer arquivo e ver se tem algum erro. Aham, já tem erro, olha só. Se eu apertar Ctrl S é para ele salvar. Ok, ele já corrigiu esse erro aqui. Mas agora ele vem com um erro de TypeScript. Ele falou, opa, tá faltando aqui o tipo de retorno da função. E como isso daqui é React por baixo dos panos, isso daqui retorna um elemento de JSX, certo? É bem simples, é só passar o mouse em cima que ele fala JSX.element. Acabei de salvar, aparentemente funcionou. Deixa eu vir aqui no meu nav. Vou salvar para ele colocar o ponto e vírgula aqui no final. Mesma coisa aqui do JSX. Salvei. Agora falta esse underline app.tsx. Isso daqui é um pouco mais complicadinho. Falta o return type, que é esse aqui. Ok, e ele está dando um problema aqui com esses parâmetros. Eu vou olhar como eu resolvi esses parâmetros aqui no meu projeto, no projeto do meu site. Então eu vou vir aqui em pages, underline app. Aparentemente tem um app props dentro do next app que a gente importa para resolver isso, beleza? Vamos importar do next. Olha isso aqui em cima. E agora a gente diz que esse objeto aqui é do tipo app props. Vamos salvar. Bom, aparentemente deu tudo certo. Para a gente ter certeza que está tudo funcionando, vamos dar um yarn dev aqui no terminal para ver se roda a aplicação, né? Vamos lá, yarn dev. Vamos entrar aqui de novo no nosso servidor. Beleza, aparentemente está funcionando sim. Tem até o raiozinho aqui embaixo, que está embaixo da minha cabeça, não dá para vocês verem. Mas quando aparecer um raiozinho no canto direito inferior da tela da sua aplicação Next, significa que essa página ela está sendo pré-renderizada. É uma otimização boa que o Next faz para você. Deixa eu ver o que mais que eu queria fazer nesse vídeo. Na verdade era só esse setup inicial de TypeScript. Eu vou só dar uma pesquisada para ver se existe alguma coisa de SLint do Tailwind que é bom colocar ou não. Olha só que massa, na verdade tem um negócio melhor ainda para o TypeScript que eu estou fazendo. Eu estou fazendo besteira, ó. Ao invés de eu colocar aqui nos meus componentes, ele retorna um elemento JSX, eu posso... Existe um tipo específico do Next para um elemento Next, sacou? Então isso aqui é um negócio meio arcaico que eu estou fazendo. Vamos corrigir isso aqui então. E eu vou usar uma arrow function para representar isso daqui, ao invés de um export default function. E agora falta exportar, né? Export default index page. Vamos pular uma linha aqui, vamos salvar. Ok, bem melhor, né? E agora tipo o Next já sabe que é um index page. Ele não é um negócio que retorna um JSX, não. Ele é um negócio que é uma página do Next. Isso daqui é até melhor. Nossa, que bom que eu vi isso. Estava fazendo lambança ali. Então, eu vou até corrigir isso aqui. Ok, exportei aqui. Aparentemente, eu já transformei aqui os meus componentes em Next Page.
só por desencargo na consciência, vou iniciar o servidor mais uma vez. Ok, e aparentemente está funcionando. Agora a última coisa que eu vou fazer é mandar isso tudo aqui para o GitHub. Então vou vir aqui no meu terminal, colocar git init. Eu vou dar aqui um git add ponto para ele adicionar tudo. Vou dar aqui agora uma mensagem de commit. Start project. Sempre em inglês, né, gente? Para o nosso projeto ter alcance internacional, né? Porque vai que esse código é útil para alguém americano ou fora do Brasil, né? Ok, dei um git commit. Agora eu vou vir aqui, copiar esses comandos aqui. Ok, vamos adicionar a origem desse meu projeto, que é esse online classroom. Vamos ver se dá tudo certo, aparentemente deu. Agora eu vou dar um push para o master. Aparentemente deu certo, vamos dar uma olhada aqui no git log, ver o que nós temos. Temos aqui o start project. Ok, vamos recarregar a minha aba do git, vamos ver se deu certo. Ok, então aparentemente deu certo. Beleza? Então esse vídeo na verdade não era nem de muita programação, não, era só para eu explicar um pouco da tecnologia para vocês, eu explicar o que eu estou usando, por quê, explicar como eu modelei o banco de dados e como pegar aqui um template de Next com TypeScript e Tailwind. E aí se der alguma meleca aqui no meio, eu perceber que faltou algum arquivo, eu vou corrigir, mas aí no próximo episódio a gente já vai começar com uma programação mais intensiva, tá bom? E eu queria deixar bem claro também que essa playlist não vai ser um curso. A gente vai programar aqui junto várias coisas, porque tem várias coisas que eu não sei fazer e eu vou estar aprendendo com vocês, beleza? Então isso daqui vai ser um acompanhamento, uma espécie de tutorial mais light, tá? E é claro que eu vou cortar todas as partes que eu estou programando, fazendo coisas monótonas para vocês poderem assistir mais rápido e irem aprendendo com as partes mais importantes do vídeo. Beleza, pessoal? Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado do episódio. Até uma próxima!